Você já se perguntou como alguns sites do Google aparecem com estrelinhas de avaliação, preços ou até mesmo perguntas e respostas diretos na busca? Isso não é mágica, é o esquema Markup. E a boa notícia é que você não precisa ser um programador para entender o poder disso. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre o assunto. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é David, bem-vindos ao canal Dornelos Web Solutions e hoje nós vamos estar aí falando de um grande segredo do SEO que pode transformar completamente como o seu site aparece no Google, principalmente agora com a ascensão das inteligências artificiais. Ah, e caso você não saiba o que é SEO e por que ele é tão importante para o seu negócio, assista esse vídeo aqui, onde eu conto para você tudo o que você precisa saber sobre o SEO. Mas hoje, o que eu vou fazer é te explicar de forma bem simples o que é o esquema Markup, o porquê que ele é tão importante para o seu negócio em 2026 e principalmente como que ele pode fazer o seu site se destacar da concorrência. Inclusive, eu já expliquei de forma bem breve o que é o esquema Markup no nosso último vídeo, que é esse que está aqui aparecendo para você agora, onde junto com ele eu te mostro mais 4 pontos que são extremamente essenciais para você começar o seu 2026 com os dois pés na porta. Então depois desse vídeo aqui, dá uma olhada nesse vídeo para você começar o ano com força total. Mas vamos para o vídeo e fica comigo até o final, porque essa é uma oportunidade de ouro para você ser um pioneiro aqui no Brasil, porque essa tecnologia ainda está chegando aqui, então você pode ser um dos primeiros a implementá-la no seu negócio. E é claro, caso você queira ser o primeiro a implementar as próximas novidades que saírem no mercado, eu te convido para estar se inscrevendo aqui no canal e já ativando a notificação para você não perder os próximos vídeos, principalmente vídeos como esse, onde eu trago novidades exclusivas para você ser o primeiro a poder implementar no seu negócio. Além de, é claro, pedir para você deixar o like nesse vídeo, que me ajuda muito e é a única coisa que eu peço em troca, em te ajudar a alavancar o seu negócio. Dito isso, bora pro vídeo para você poder transformar o seu negócio ainda hoje. O que é esquema Markup? Tá, vamos começar com o básico. O que diabos é o esquema Markup? Vamos fazer uma analogia aqui para você entender de forma mais fácil. Pensa no seu site como se ele fosse um livro. E o Google, ou qualquer outro motor de busca, é como se ele fosse um leitor. Só que ele é um leitor muito rápido. Então, às vezes, ele precisa de uma ajudinha para conseguir entender o contexto. É aí que o esquema Markup entra. É como se ele fosse um marcador de livro. É como se você pegasse e colocasse etiquetas claras e padronizadas nas partes mais importantes do seu livro. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro, né? Ainda falando aqui como se fosse um livro. É como se você pegasse uma etiqueta e marcasse, por exemplo, o título, marcasse o autor, marcasse em qual capítulo a gente está do livro, ou, né, fazendo aí exemplos do que você pode fazer dentro do seu site, o que você pode etiquetar no seu site. Você pode etiquetar os preços do seu produto ou do seu serviço, você pode etiquetar as avaliações de clientes que você tem dentro do seu site, para na hora que o Google ele parar para ler, ele ir direto nisso e ver que isso é importante. São algumas coisas que você pode etiquetar no seu site. Mas pode ficar de boa, porque essas etiquetas não aparecem para leitores comuns, como eu e você, que somos humanos. Essas etiquetas vão ser lidas exclusivamente pelo Google ou por qualquer mecanismo de busca. São elas que vão dizer, por exemplo, ó, isso daqui é a avaliação de um cliente, isso daqui é o endereço da minha loja, isso daqui é o número de contato da minha loja, da minha empresa, enfim, alguns exemplos aqui. Elas vão deixar mais fácil do Google entender o que cada coisa é dentro do seu livro, que no caso aqui é o seu site. Mas apesar de ter dito que é como se ele fosse uma etiqueta, o que ele realmente é um vocabulário, pelo incrível que pareça. É um vocabulário bem comum, na verdade, que nós desenvolvedores usamos para conseguir falar na mesma língua que os motores de busca, que as IAs, vamos dizer assim, que elas falam, que elas entendem, como se a gente estivesse falando a língua nativa delas, usando o esquema Markup. E é justamente por isso que ele não muda o que você vê no site, porque não é algo feito para nós humanos entendermos, é para as máquinas entenderem, é a linguagem delas. E acredite em mim quando eu digo que isso pode mudar radicalmente como que o Google entende o seu site. E acredite em mim, o que o Google entende, ele mostra de forma muito mais rica e atraente. E para você, significa mais clientes. Porque seu site precisa de esquema Markup. Agora que você já sabe o que ele é, eu vou te explicar o porquê que ele é tão importante, principalmente agora em 2026, com a ascensão da IA agêntica. E caso você não saiba o que é uma IA agêntica, eu recomendo você dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo, onde nós temos todos os nossos links aí embaixo, inclusive um que leva você para nossas redes sociais.
Lá sai vários posts durante a semana com vários conteúdos exclusivos, como notícias e informações, como por exemplo, um post que nós fizemos explicando tudo que você precisa saber sobre IA agêntica e como que isso vai impactar os seus negócios daqui para frente. Então, caso você queira saber mais sobre IA agêntica, dá uma olhada lá nas nossas redes sociais e leia o post completo. Acredite em mim, você não vai se arrepender. Ponto 1. Destaque na busca. E o benefício que acaba sendo mais visível são os Rich Snippets, ou numa tradução livre seria algo como resultados ricos, que para quem não sabe, né, imagino que a maioria não sabe, são basicamente os complementares que aparecem ali no Google quando você pesquisa alguma coisa. O que seriam esses complementares, né? Você pesquisou, por exemplo, o preço de um tênis, e aí aparece lá vários balãozinhos ali de vários tênis com preços diferentes. Mesmo que você ainda não tenha entrado naquela parte do Google de shopping, que é justamente para você ver preços de produtos. Não, ele aparece ali na página principal, ali quando você pesquisar algo. Isso aí são os resultados ricos. É o Google te auxiliando a encontrar aquilo que você precisa. É um dos exemplos que eu posso te dar. Na verdade, para ficar mais fácil, eu vou te mostrar aqui ao vivo isso. Ó, tô aqui com o Google aberto e eu pesquisei o que é esquema markup aqui, né? Tá dentro do tema do vídeo. A primeira coisa que vocês podem perceber é que agora, né, é bem comum aparecer aqui no Google um resultado já gerado por IA, né? E, inclusive, a IA, a gente que eu comentei com vocês, está auxiliando aqui para esses resultados que aparecem no Google. Mas se vocês repararem aqui no lado, ó, isso daqui já são os resultados ricos que eu acabei de comentar com vocês. O Google ele tá pegando aí partes de blogs, no caso aqui ele está recomendando blogs aí que falam justamente sobre esse assunto e está recomendando você ler. Isso aqui são os resultados ricos, resultados esses que podem pegar do seu site. Seu site pode aparecer aqui, ou também, se vocês descerem um pouco, é bem comum vocês verem isso aqui, ó, que são FAQs de pergunta. Se vocês verem, começarem a reparar, sempre que você pesquisar algo no Google, esses FAQzinhos aparecem. Quanto mais você abre, mais vai aparecendo, inclusive. E esses FAQs aqui, como vocês viram no primeiro, são tirados de sites. Eles pegam partes de site ali e mostram uma resposta específica para você. E eu garanto para vocês que só do seu site aparecer aqui, só de um pedaço do seu site aparecer aqui, isso já vai te ajudar muito a aumentar o seu tráfego. O que automaticamente vai te dar mais visibilidade, mais potenciais clientes. E além de, é claro, que com certeza vai melhorar o seu posicionamento aqui no Google, fazendo que o seu site apareça aqui nas primeiras páginas, nas primeiras posições talvez. Então, começar a utilizar o esquema markup, o principal benefício é justamente isso, um aumento significativo da sua visibilidade, porque às vezes o seu site pode não aparecer aqui entre os primeiros, como por exemplo esse site aqui, ele não está aparecendo entre os primeiros, se você descer aqui, ele também não está aparecendo, mas só dele estar aqui nesse FAQzinho já vai aumentar e muito o tráfego dele, porque as pessoas vão ver e vão acabar entrando. Então, cara, isso aqui é o principal e vamos concordar que é o que todo mundo mais quer conseguir hoje em dia. Mais visibilidade, mais destaque, mais tráfego, porque como eu disse, mais tráfego leva a mais potenciais clientes. Ponto 2. Melhor compreensão para o Google e IA. Quando nós falamos de SEO, é muito comum a gente falar que ele é apenas, é só colocar a palavra-chave que vai melhorar ali o seu resultado, ali, o seu posicionamento no resultado de busca. E isso um dia talvez já tenha sido verdade, mas hoje em dia isso não é mais verdade. O SEO deixou de ser só sobre palavras-chave. O Google deixou de ser só uma ferramenta de indexar palavras-chave, né? Os mecanismos de busca não são mais ferramentas que apenas indexam palavras-chave. Então, se você colocar as palavras-chave certas, você vai ter um ótimo resultado. Não, fazer só isso não é mais o suficiente. Ainda mais agora, com a IA cada vez mais presente, como eu acabei de mostrar para vocês. Eu pesquisei algo e a primeira coisa que apareceu foi um resultado por IA. O Google, mais do que nunca, ele está buscando entender o significado e o contexto do seu conteúdo. E o esquema markup acaba sendo a forma mais direta de você conseguir dizer para essa IA do Google justamente o que ela precisa entender. Você vai estar auxiliando ela a entender o seu conteúdo, falando o que cada coisa é. Ó, isso aqui é uma avaliação, isso daqui é um preço, isso daqui é um endereço, isso daqui é um número de contato. Você vai estar auxiliando ela justamente no que ela está buscando fazer, que é entender o seu conteúdo. E isso é crucial para o SEO, porque como eu disse, o SEO não é mais uma coisa que é só sobre palavras-chave. O SEO agora também é para IA. E um IA que entende melhor o seu conteúdo é um IA que vai entregar melhor o seu conteúdo. Ela vai entregar de forma mais precisa e relevante
justamente para os usuários que precisam daquele resultado, principalmente naqueles resultados como eu acabei de demonstrar, onde ela dá a resposta gerada por IA, porque aquela resposta é sim gerada a partir de referências de outros sites. Inclusive eu acho que eu não mostrei isso ali na hora, mas se vocês repararem, no finalzinho ali daquela explicação toda que a IA dá, ela deixa os links dos sites que ela pegou de referência. Então, caso o seu site acabe sendo uma referência para esse resultado da IA, ela vai deixar o link ali para o seu site, o que também vai te ajudar a ter mais visibilidade. Ponto 3. Maior visibilidade e autoridade. E um outro benefício muito importante é que quanto mais estruturado e mais claro for as informações que você oferece para o Google, mais o Google acaba confiando no seu site. E quanto mais confiança o Google tem em um site, mais visibilidade ele dá para esse site, o que por consequência faz com que seu site tenha mais tráfego e também mais autoridade. Ah, e um exemplo que eu quero dar para vocês antes de a gente concluir isso daqui e ir para o próximo tópico, que é muito importante, já que eu vou te explicar a diferença entre os tipos de esquema markup. Uma coisa que eu quero ressaltar e dar de exemplo aí, caso você, por exemplo, tenha um local físico, é como que o esquema markup vai te ajudar também em outros mecanismos de busca além do Google, como por exemplo no Google Maps. Caso você tenha aí o esquema markup no seu site estruturado, bonitinho, se alguma pessoa, por exemplo, você tem um restaurante, ela vai lá, restaurantes em Belo Horizonte. Caso o seu site, seu restaurante, ele tenha ali tudo bonitinho, o esquema markup ali agindo, eu te garanto que você vai ter um posicionamento melhor na hora que a pessoa pesquisar algo. Seu site provavelmente vai aparecer entre os primeiros ali, se não aparecer em primeiro, inclusive, caso você, por exemplo, seja o único da sua cidade que fez isso. Fazendo assim, que você fique à frente dos seus concorrentes e tem também muito mais chances de ter clientes. Então acredite em mim quando eu digo que o esquema markup vai te ajudar bem mais do que você imagina. Mas esse exemplo particular das lojas físicas é uma coisa que eu vou explicar melhor agora no próximo tópico, onde de novo eu vou estar te explicando aí os diferentes tipos de esquema markup que tem. Então vem comigo para você saber qual implementar no seu negócio. Tipos de esquema markup para o seu negócio. E como eu acabei de falar, existem tipos diferentes de esquema markup. Na verdade, existem centenas dele. E também não é à toa. A intenção dele é justamente deixar mais fácil para o Google entender o que cada coisa do seu site é. Então existem vários tipos para você poder dividir os tipos de informação que tem no seu site de forma mais clara. Então é natural que existam vários tipos de esquema markup para você justamente etiquetar o que cada coisa é no seu site. Mas claro que eu não vou aqui te falar todos que existem, até porque isso é impossível. Eu ficaria aqui o resto do dia, da semana e não seria o suficiente. Mas eu vou te falar aí os principais que você como empresário precisa ter no seu site. Local Business. O primeiro deles aqui que eu vou falar para vocês é o Local Business, porque esse em particular é só para quem tem loja física. Se você aí só tem um e-commerce da vida, não tem por que você colocar ele no seu site, porque, de novo, ele é para lojas físicas. Inclusive, no exemplo que eu dei anteriormente ali sobre restaurante, né, que pode te ajudar ali a ter um posicionamento melhor no Google Maps, é justamente esse tipo de esquema markup que você tem que colocar para ter esse resultado. Nele ali, você pode colocar, por exemplo, as informações de endereço, telefone, horário de funcionamento, avaliações de clientes, entre outras coisas. Tudo que envolva ali o seu local físico. Ele é para lojas físicas, não só lojas de roupa, tá? Como eu disse, restaurantes, caso você tenha um escritório também, dentistas, enfim. É físico, o seu negócio ele é físico. Você pode colocar, não só pode, você deve colocar o Local Business com as informações ali do seu site. Product Key. Bem, esse daqui já é para quem vende produtos, e eu acho que é bem fácil entender o porquê, tá no nome, Products. Você vai marcar os produtos que você tem, né? Também, né, quando eu digo marcar os produtos, você vai colocar ali, né, o preço, disponibilidade, avaliação, enfim, tudo que tem a ver ali com produtos, você coloca essa marcação. Review. Bem, esse daqui já é para te ajudar a exibir aquelas famosas estrelinhas de avaliação ali, seja dos produtos ou até dos serviços aí do seu site. FAQ Page. Bem, esse daqui já é para te ajudar a exibir perguntas e respostas ali, ou que você tem no seu site, às vezes você tem uma parte de FAQ dentro do seu site, inclusive eu recomendo você ter caso você não tenha, ou até mesmo alguma parte do seu site que responda alguma coisa ali específica de algum produto, às vezes que você vende, e caso alguém pesquise no Google alguma coisa envolvida e relacionado com aquilo,
você pode acabar aparecendo ali, como no exemplo que eu dei mais cedo ali, que eu mostrei para vocês, aqueles faquezinhos que aparecem. É essa marcação aí que permite que aquela parte do seu site apareça ali quando o Google exibe isso para algum usuário. Organization. Esse aqui, posso dizer para você que talvez seja o mais importante, porque esse aqui é universal, já que esse daqui é o que você vai usar para identificar a sua empresa, né? Como logo, as redes sociais, informações de contatos, isso aí, independente se você tem loja física, virtual, se é prestador de serviço, se é restaurante, enfim. Esse daqui é para você apresentar a sua marca, a sua empresa. Então, não importa aí se ela é física ou não, o que você vende ou deixa de vender. Esse daqui eu acho que é o único que realmente cabe em qualquer site aí que você, independente, né, do tipo de site que você tem. Esse tipo aqui, ele vai entrar em qualquer um. Como eu disse, esses são só alguns exemplos, na minha opinião, os principais exemplos aí que eu poderia passar para vocês, mas claro que, como eu disse, ainda existem centenas deles por aí. Então, caso você queira alguma coisa mais específica, é só você dar uma pesquisada que eu tenho certeza que você vai achar. Porque, como eu disse, a intenção aqui é auxiliar o Google a entender melhor o seu negócio, fazendo com que assim ele entregue o seu conteúdo de forma mais rica e clara para os seus usuários, o que também, por consequência, vai aumentar a sua chance de ser notado. Como implementar? Ai, David, eu não sei programar, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou colocar isso no meu site? Calma, calma, em nenhum momento eu falei que você precisava ser programador para poder ter isso no seu site. Então respira, fica de boa. Claro, você vai ter que contratar um programador ou algum especialista em SEO para poder fazer essa implementação para você, isso é um fato. Mas você não precisa ser, você não precisa entender. Mas, caso você queira ter uma noçãozinha mínima de programação, até mesmo para caso você, quando você for conversar ali com o programador, se for contratar a pessoa, você não ficar ali completamente perdido, sem saber do que ele está falando, parecendo que ele está falando grego com você. Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu dou uma introdução bem básica mesmo sobre programação, mas que já é mais que o suficiente para pelo menos você ter uma noção mínima de como é que funciona. Mas, basicamente, você sendo aí programador ou não, inclusive caso você seja, já fica aqui como que você vai fazer isso aí caso alguém te contrate para isso. Basicamente, o jeito mais comum de adicionar um esquema MUP é usando um formato aí que muitos programadores conhecem aí, que é o famoso JSON, né? No caso aqui, o JSON LD, sendo mais específico. Que basicamente, para você que não é programador e não sabe o que é basicamente um pequeno bloquinho de nota ali que vai ter algumas coisas escritas que somente o Google vai entender. Não vai afetar o visual do seu site, porque como é um bloco de notas, às vezes você acha que vai aparecer lá escrito no seu site. Não vai aparecer. É um bloquinho invisível que só o Google vai conseguir ler e só ele também vai conseguir entender, mas que vai fazer toda a diferença para o seu negócio. E caso você tenha um site em WordPress, é mais fácil ainda, inclusive, porque aí tem N plugins que você pode colocar aí que vão te ajudar a personalizar e implementar o esquema Murphy. É até mais fácil, porque se o seu site for em código, é uma coisa que você vai ter que fazer manualmente no código. Se você fazer em WordPress, então é só adicionar um plugin e configurar, que tá show de bola. Inclusive, caso você não sabe o que é WordPress, também temos um vídeo onde eu te explico tudo que você precisa saber sobre essa ferramenta incrível. Então, dá uma olhada lá depois, quem sabe aí não te abre algumas portas. Independente se você é programador ou não, o mais importante aqui é você entender que existe uma ferramenta aí que você pode implementar no seu site e que pode e vai ajudar o seu negócio. Então, a forma de como ela é implementada, essa última parte aqui do vídeo, caso você não seja programador e você acha que é muita dor de cabeça, de novo, relaxa, não é muita dor de cabeça. Pode contratar um programador de boa, que ele não vai te cobrar um rio de dinheiro. E, de novo, caso você tenha um WordPress aí, você pode até tentar por conta própria. Claro, eu não recomendo, realmente eu recomendo você contratar alguém para fazer isso para você. Mas, é até mais fácil aí, caso você queira tentar, tem grande chance de você conseguir sem muita dificuldade. Então, o principal que eu queria passar para vocês aqui é como a ferramenta funciona e como você pode implementar, tá? Então, caso você não seja programador, de novo, não precisa se preocupar, é só contratar alguém que é bem de boa. De novo, ele vai só adicionar um pequeno texto ali dentro do seu site, algumas partes dele. Não vai ser muito trabalhoso, não vai ser muito caro para você, mas eu te garanto que o resultado vai ser gigante. Então tá aí o esquema Murphy, uma ferramenta poderosa que faz com que o seu site consiga falar a língua do Google e das inteligências artificiais, fazendo com que assim você tenha um negócio que se destaca da multidão, o que, com consequência, faz com que você tenha muito mais clientes.
Então para de perder tempo e vai atrás agora de implementar isso no seu site, para ele deixar de ser só mais um na internet. E de novo, caso você precise de alguém para fazer essa implementação para você, a Ornelas Web Solutions está aqui para te ajudar. Não estamos aqui só para te dar informação, mas também, caso você precise, estamos aqui para fazer isso por você manualmente. Vamos lá e implementamos isso no seu site. Então, não perde tempo, entre em contato com a gente aqui pelos links da descrição e comece hoje a turbinar o seu negócio. Enfim, caso você tenha gostado desse vídeo, eu te peço de novo para deixar o like aqui caso você ainda não tenha deixado e se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Também comente o que você achou desse vídeo, inclusive esse vídeo acabou ficando um pouquinho maior do que normalmente fica aqui os vídeos do canal, mas é porque esse era um assunto que eu realmente queria explorar com calma e detalhes para você entender o quanto que ele é importante e como que ele pode mudar sim o seu negócio. Então, comenta aqui o que você achou, quais os próximos vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. E é claro, se puder compartilhar com alguém, ia me ajudar muito. Então é isso. Caso você precise de alguém para te ajudar, já sabe, né? Nossos links estão aí. E, no mais, eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e falou!